Fala rapaziada, beleza? Segunda rodada da nossa Liga de Verão Pioneer na Ilha do Dragão em Torres. Foram 3 rodadas nessa sexta-feira, eu acabei ficando 2-1. Perdi essa primeira partida para o Mono Green Devotion, uma partida que era para ter sido fácil para mim. Porém, acabei fazendo algumas bobagens ali, aproveitando que esse vídeo sou eu que estou jogando, eu vou tentar apontar o que eu poderia ter feito de diferente para quem sabe ganhar essa partida. E bora lá, aqui na direita quem tá de Mono Green Devotion é o Raul. Então, vamos ver aí o que rolou. Raul tá na play, eu com uma mão de 6 cartas, ele com uma mão de 7 cartas. E começou já com Místico Elfo. Comecei aqui de Mausoleum Wanderer. Fez esse encantamento aqui no terreno dele. Gerar uma mana extra. É, eu só tenho que cuidar agora. Mas encanta terreno? Encantar terreno. Ali a gente tava se perguntando se poderia encantar o Covil da Hidra, mas aparentemente pode sim. E fez mais um Elfo de Llanowar. Ali então eu já ataco a primeira vez com o meu bicho encantado pelo Obsessão Curiosa. 2 de dano e dou um draw. Nesse momento eu acho que é onde eu poderia ter feito a primeira coisa diferente que talvez impactaria no meu jogo positivamente. Que seria ter counterado essa Kiora. Eu tinha na mão esse counter aqui, que é o Armadilha de Luminogeist. Nesse momento ele estava custando uma azul que eu tinha aqui por causa do desconto de ter um espírito, de ter um encantamento. Depois que essa Kiora entra aqui, meio que esse counter não ajuda mais em muita coisa, porque ele gera muita mana. E aí acaba que pagar 3 não é uma tarefa muito difícil para ele. Como a Kiora pode ficar desvirando o Nictus, então aumenta muito as manas que ele consegue gerar ali. Quando eu percebi isso era tarde demais. Realmente a Kiora é um target para ser counterado junto com o Cavaleiro que tem alcance, né? Contra esse deck aqui são as duas cartas que eu procuro sempre não deixar resolver. O Cavaleiro eu ainda consigo lidar de outras maneiras. Consigo virar ele com o Shacklegeist, consigo de repente usar outra coisa pós-side como proteção de testemunhas. Mas a Kiora já é um pouco mais difícil de lidar. Ela tem bastante pontos de lealdade, o que me atrapalha bastante. Essa. Também já entrou com o Nictus agora. Começa a gerar bastante mana. No momento ele tem 1, 2, 3, 4 de devoção. Mas daqui a pouco a coisa começa a ficar mais complicada pro meu lado. Faço ali uma pesquisa de combate. Basicamente cópias extras do Obsessão Curiosa. A não ser porque não dá o mais um, né? Já que não tem nenhuma criatura lendária nesse deck. E dou 2 draws ali e 2 de dano. Fiz mais um Mausoleum Wanderer. Ativou o Nictus para 4. Aí a partir desse momento que ele começa a usar a Kiora para desvirar o Nictus e gerar mais mana igual a devoção,
começa a ficar complicado pra mim. Aí ele tem 4 manas na pool, usa 2 pra ativar Nictus novamente, vai a 6. Eu acho que ele faria o Festival. Mas como eu tinha um errante aqui no campo, podendo counterar pra 1, ele preferiu fazer o Cavaleiro. Eu vou tentar counterar menos que ele pague 3 aqui. Aí eu até tentei counterar menos que ele pagasse 3, mas ele conseguiu. É, mesmo que ele quisesse fazer o festival aqui, ele também conseguia, né? Tinha uns elfos aqui de pé. Draw daqui a hora. Certo. Cavaleiro. No tombo, 5. 2, 3, 4, 5. Acho que revela, né? Isso. É que vai pro grave. Tá, tá. Vai entrar uma land em campo. O resto vai pro grave. Foi um Nicol Bolas ali pro Grave. Essa uma que sobrou, eu vou dar uma Nissa. Tá. 2, 3, né? Juramento de Nissa. 3. Posso botar uma land, uma Um pouco tarde no jogo, mas mesmo assim. Boa carta. E aí a coisa começa a sair de controle. Eu já não tenho mais muito como voltar nesse jogo. Sem o Shacklegeist pra conseguir tapar o Cavaleiro. Vou bater aqui. Aí batendo só pra salvar a minha obsessão curiosa. Já não sei nesse ponto do jogo se havia alguma coisa a ser feita. land do turno. 2 Herald Chains e 2 terrenos na minha mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar menos aqui a hora. Gasto 2, gero mais 8, vou a 14. Vou gastar 3. Tô tentando fazer um aqui, ó. Agora ele começa a desvirar o Nictus várias vezes ali e fazer muita mana. Eu vou pagar 6. Ó, 5. Tentando dar um start. É 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Fez um festival. E achou um Karn e um Troll. Os dois entram basicamente ao mesmo tempo, né? Entrou, vou dar o draw daqui. Então, show. Um card também. 5. Vou pagar 2, 13, tô virando 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou a 14. Essas 14 eu vou pagar 5. Vou a 9. Vou dar o draw primeiro. Certo. 1, 2, 3, 4, 5. Land pro campo, resto pro grave. Jogo totalmente sob controle do Mono Green agora, não tem muito Pelo menos do como eu voltar pra esse jogo. Se não me engano ele vai buscar um barcão. Vamos ver.
Exatamente, a Soberana Celeste. Tô pagando 5 pra fazer o bárbaro, tá? Ele entra, ele causa 3 de dano. Tá. Aí eu uso o Shacklegeist pra dar um Hexproof, Aumenta o Hexproof. Até o fim do meu turno. Até o fim do teu turno. Final do turno. dando mais uma leve sobrevida ao meu bicho aí. Cara, isso tá enjoado e isso tá enjoado. Isso, né? Vire qualquer número de criaturas que você controla com poder igual ou superior a 3. Eu posso virar o Troll, né, pra tipo Pode. Só que ela tem enjoado. Boa pergunta, hein? Mas acho que sim. Ela tá enjoada, mas o bicho lá que entrou poderia tripular essa. Sim, ela só não pode, vai poder bater por causa disso, né? Se ela tripula, ela fica até o final do turno. Então eu posso tripular em instante? Pode tripular. Tá, pra blocar. Também, né? Show. Tá, então beleza. Cara, tu tá com 2 de poder, 3, 4. Não se bufa nem nada? Não, é isso de poder, né? É. Tá, turno. Cara, Ele tá 3 aqui porque entrou uma criatura ah, nesse tá. turno. Então ele tá 3. Se entrar outra criatura. 4, 5. Mas não vai. Isso. Tô. Deixa eu ver só se eu vou fazer. Não, peraí. Tem 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou tentar. Eu vou dar o reator. Ah, não. Vamos pra próxima. Concedi ali, porque a gente só ia perder tempo, já tinha rolado bastante tempo até que eu comecei a gravar. Então pra gente não ter um empate, infortúnio aí, vamos pra próxima. Bora lá. Segunda 1 a 0 pro Mono Green. Neide vai. Ilha Nevada e passo turno. De elfo. Jogando. Ele começa com um místico elfo. E eu já baixei um Sailor ali. Encantado com a obsessão curiosa. Batendo 2 e dando um draw. Conseguiu um juramento de início e um encantamento pro terreno que faz gerar uma verde a mais. E baixou a Kiora. Nessa segunda partida eu não lembro se eu tinha ou não o counter pra counterar. Ah não, ele não baixou a Kiora, ele só mostrou, né? Tá certo. Ele baixou o juramento de início. Bater 2 aqui primeiro. Pau nele. 2 de dano e 1 grau. Pode. Esse eu viro 2 espíritos e viro a criatura. Tá. E ali um Shacklegeist. Passei com uma mana aberta. Aí ele vai fazer 4, 5. Cavaleiro. Aí eu tinha o Geisleisner ali pra não deixar entrar esse bicho com alcance que ia me atrasar bastante. Dando aquela lida na carta. É isso aí mesmo. Lordzinho. Tá. Fantasma Supremo. Lorde dos Espíritos. Batendo 6. Em step mais um Shacklegeist. Agora próximo turno, caso ele não consiga resolver nada com alcance ou remova nenhuma das minhas criaturas, eu tenho exatamente 10 na board para dar letal. Tá.
Contei o letal ali. Probabilidade de ter mais um cavaleiro não é muito alta. Revelou um Nicol Bolas. Era uma chance de ele ganhar mais um turno com esse Nicol Bolas. Porém, nesse momento, eu acho que ele não tinha se dado conta que eu tinha o letal aqui. E ao invés de dar o -3 para destruir uma criatura minha, ele deu +1. Eu até li ali pra ter certeza, né? Mas beleza. Deu +1. Eu exilei da minha mão uma ilha. Ele passou. E aí já tinha o letal. Terceira. 1 a 1. Negócio pegando fogo. Isso que nem o JP. Esses dois vem colado. Esses dois vem colado. E vamos de ataque com a Obsessão Curiosa. Fase de combate. 4 em 4. Aí ele baixou ali o temor do meu deck, que é o Ceratopo. É esse? Não. Ceratopo. Não é esse também. Esse. Esse maldito aí. Montou faz 30 segundos. Apesar de ter um corpão, ele só realmente ganha o alcance quando ele paga 1, né? Esse bicho realmente é um absurdo nessa match. Nesse momento o favoritismo passa pra ele, né? E eu acho que eu tomei algumas decisões um pouco erradas aí nessa hora de lidar com esse bicho. Não lembro exatamente qual foi a play. Mas eu acho que eu aproveitei o último turno antes de ele conseguir abrir ali o alcance desse bicho. Isso, mais uma Obsessão Curiosa. E eu acho que talvez esse Lorde aí tenha sido desnecessário. No momento mais importante era dar os draws, ficar com as manas abertas ali. Esses 2 pontos a mais de dano não tenham sido tão relevantes assim, quem sabe. Também não lembro se eu tinha alguma resposta na mão pra ser feita com aqueles 2 de mana que poderiam estar abertos ali, mas enfim. Acho que tinha um counter ali pelo que eu tô vendo. Essa carta que tá no meu cemitério aqui que eu usei pra virar o bicho é essa aqui. Tô achando essa carta muito legal no side, nesse deck ficou muito interessante. Dá pra substituir alguns Sleep Out the Back por ela contra matches
tipo mono green ou outras que tenham bichos assim que possam ser problemáticos pro mono blue. Elfo de Lanoir, Combate. Deixa eu bater no 4. teu 4 com troll, deixou o Ceratopo ali esperando pra bloquear. Nesse momento meu Mausoléu Under ele tá 4-4, ele continua morrendo pro Ceratopo. E eu tentei de uma forma um pouco desesperada ali fazer um ataque tentando não matar o meu errante para eu não perder as obsessões curiosas que a gente precisa sacrificar caso nenhum bicho ataque até o fim do turno. Esse talvez era o momento de mudar de postura no jogo pra mim, deixar as obsessões curiosas serem sacrificadas e assumir uma postura mais defensiva. Talvez o Shacklegeist ali poderia ter sido uma boa mesmo, mas não ter atacado para eu poder virar mais bichos depois. E talvez ficado com 2 manas abertas ali para poder responder alguma coisa enquanto não tem Nictus, né? Que deixa bem mais difícil para mim counterar alguma coisa. Aí ficou pior ainda. Entrou esse cavaleiro. Se eu tivesse counterado a menos que ele pagasse 3, ele não ia conseguir pagar. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? E 2 elfos. Ele só conseguiria pagar 2. E foi o cavaleiro que fez ele achar esse Nictus. Então, misplay. Deveria sim ter mudado de postura naquela hora. Agora já saiu um pouco de controle. Resolve ali um festival que estava no cemitério. Com flashback. Fez muita mana com Nictus. Vou sacrificar aqui pra counterar menos que pague 4. E aí eu uso pra sacrificar menos que ele pague 4. Sendo que ele só tinha 1 de mana disponível. Se as minhas obsessões curiosas tivessem sido sacrificadas ali, eu ia conseguir counterar igual, porque o meu Mausoléu Under ele ia tá com 2 de poder, mas eu também teria um counter na mão, né? O jogo, a board dele nem ia ter chegado nesse ponto, se eu tivesse counterado lá no início o cavaleiro. E aí, novamente, erro de posicionamento no jogo. Deck tempo é isso, às vezes a gente tem que assumir uma posição de mais controlador. E eu com certeza deveria ter esperado, talvez não atacado com nada, deixado as manas abertas para eu transformar o meu terreno para bloquear. Porque era a única resposta que eu teria aqui pro Ceratopo, né? Ele tem a proteção ao azul, porém o meu Faceless Raven é incolor. Então se eu conseguir transformar ele e fazer um bloco, eu consigo remover o Ceratopo. Meu bicho é 4-3, com o Lorde ele seria um 5-4. Enfim.
Às vezes eu tento forçar um plano de jogo mais agro, mas eu sei que é um hábito ruim meu. E o Monoblue realmente ele não responde se não souber exatamente essas nuances de quem é o beatdown aí e se portar diferente nas diferentes partes do jogo e sabendo desenvolver junto com o andar da partida. Aí agora ele faz muita mana ali com o Nictus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 11 mesmo. A que hora tava no Grave? Usou 6, sobrou 5, mais um Nictus, agora ele vem de pé. Sacrifica o que tá virado. Mas o escorpião não é tão ruim como ele parece, cara. 3-2 tá com uma chifre, dá 2 draw. Olha isso, é uma máquina. Paga 2, voa 3. Põe ele no pau pra tu ver. Hã? É incomum? 11. É forte demais. Tirou mais 11. Ah, por isso que tu veio de Fênix, né? Só monogreen. Eu não sabia que era dele ficar nesse jogo. Eu tô cansado. Eu queria sair da outra vez. Eu acho que eu vou de Sacrifice. Cara, eu ia botar o Rogue, só que eu tava vendo as listas dos Rogues, né, meu? E todas jogam só tem Agora com essas duas manas que eu tinha aí, acabou o sonho. É, eu até acho que eu peguei qual o seu ali, tipo... Ele baixou uma estátua do faraó Deus. Tudo custa 2 a mais, então não tem nada que eu consiga fazer. As mágicas custam 2 a mais pra ser conjuradas. No início da etapa, E ele tem letal ali, né? no início da tua etapa final. Eu até tinha um bicho pra flechar, Cara, eu vou pagar 2 mas não ia ser suficiente. flashback. O bicho que eu tinha pra flechar só bloqueava criaturas com voar. E aí ele deu... Agora ele deu um festival e achou 2 cavaleiros. Aí... né. Assim, né? Cara, lane de campo. Grave. 1, 2. Mas aqueles momentos chaves que eu apontei antes ali foram que desenvolveram pra gente chegar nessa minha derrota. Eu acho que foi realmente falta de posicionamento no jogo, de entender um pouco o momento que estava acontecendo. Não sei se seria suficiente, mas talvez sim. Fase de combate. E no primeiro jogo lá, counterar aquela Kiora teria mudado muita coisa. Agora, por exemplo, para me dar letal ele teria que atacar com tudo aqui. Caso eu tivesse as manas no meu terreno disponíveis, eu ia bloquear. Ia tomar 8 ou 9. Enfim. Eu só tenho um bicho que não pode... Beleza. Pelo menos aqui revendo os jogos a gente consegue ter uma clareza melhor do que aconteceu, né? Então, vou deixar as decklists aqui embaixo. Por favor, comentem sugestões, dicas. Apontem o que poderia ter sido feito diferente na opinião de vocês. Qualquer pergunta também pode deixar aqui pra gente. Já vou postar a segunda e a terceira rodada aqui pra nós. Beleza? Até daqui a pouco. Valeu!